então nós vamos para cá para nós receber o pastor Patrick. Agora é a hora da palavra, amém? Glória a Deus. Estenda as mãos, vamos interceder por ele. Pai, está aqui o pastor Patrick. Sim, Senhor, nós cremos no Senhor, nós precisamos do Senhor. O Senhor traz ensinamento para a tua igreja através da tua palavra. Usa ele, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz aí pode dizer um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la em Mateus. Mateus capítulo 13. É uma parábola que Jesus contou. Jesus, no livro de Mateus, ele contou 7 parábolas, né? Para explicar sobre o reino de Deus. E aí ele começa, no capítulo 13, ele começa com a palavra de introdução, que é essa que nós vamos ler agora. A parábola do semeador. Quem achou, diga amém. Amém. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar ali no telão com a gente. Está escrito assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu acredito que todos nós aqui, se não todos, quase todos, já ouvimos uma mensagem, uma pregação ou um comentário sobre esta parábola. Essa parábola é considerada uma das mais conhecidas dentre todas. A parábola do semeador. Quando Jesus começa a falar por parábolas, ele está cumprindo uma profecia. Se você ler na sua Bíblia, o Salmo 78, verso 2, quando falava da vinda do Messias, ou da vinda de Jesus, ou da vinda de Cristo, a profecia já dizia: abrirei a minha boca e falarei por parábolas, por meio de enigmas, para que somente alguns ouçam e compreendam. Se a gente lesse ainda também no livro de Isaías, existe uma profecia parecida com essa, onde Deus dizia que o Messias, ou Jesus, o Cristo, quando ele viesse, ele falaria por parábolas ou ele falaria por enigmas, porque aqueles que não valorizavam ou aqueles que não valorizam as coisas do alto não compreenderiam. Durante muito tempo, eu pensei que quando Jesus falava, pastor Arson, por parábolas, eu pensei que era para facilitar. Eu sempre pensava assim, não, Jesus fala por parábolas, porque a palavra parábola significa colocar ao lado. Ou seja, você tem algo que você quer explicar, você vai colocar um exemplo ao lado para facilitar o entendimento. Era o que eu pensava. A parábola é uma história de fato que você vai contar para tentar explicar outra coisa. Só que quando a gente lê tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, os três falam da parábola do semeador, o que parece que o propósito da parábola é o contrário. Porque eu pensava que a parábola era para facilitar o entendimento,
Mas Jesus diz, falarei por meio de parábolas para dificultar o entendimento. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê disso. Quando a gente continua lendo aqui o livro de Mateus, capítulo 13, Jesus diz que ele estava revelando mistérios para os seus discípulos. Veja bem, hoje nós compreendemos o que significa a parábola do semeador, porque existe a explicação. Mas pense você, se você nunca tivesse ouvido a parábola do semeador, e eu viesse aqui e pregasse exatamente o que nós acabamos de ler. O semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu em solo onde tinha pedras, outra caiu entre espinhos, e outra caiu em bom solo. Esse é o que produz 30, 60 e a 100 por um. Imagine que eu falasse isso e saísse e fosse embora. O que é que você ia pensar? Bom, esse pregador é meio ruim, porque ele chegou ali e não falou um monte de coisa, eu não entendi nada, não é isso? Você pensaria, pô, o que quer dizer o semeador? O que quer dizer a semente? O que significa cada tipo de solo? E o que significa dar fruta a 30, 60 e a 100 por um? Você não entenderia nada, porque eu não teria explicado. Pois bem, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus chegou, contou essa parábola e saiu e se retirou. Alguns tiveram interesse de ir atrás para perguntar para ele o que significava. Mas outros fizeram exatamente o que eu te falei. Eles falaram, não entendi nada, quer saber, esse pregador é muito ruim, eu vou embora. Pois bem, Jesus começou a ensinar, e ele ensinava por parábolas, mas glória a Deus, porque no mesmo capítulo 13, ele explica para nós o que ele acabou de ensinar. E na parábola do semeador, ele fala de alguns personagens. Primeiro, repita, o pregador. Então veja, o semeador que saiu para semear representa o pregador. Em segundo lugar, ele fala da semente, que é a palavra. Repita, a semente é a palavra. Em terceiro lugar, outro personagem que aparece na história são os tipos de solo. Ele fala de 4 tipos de solos diferentes. O solo representa o coração daqueles que estão ouvindo. Repita, o solo representa o coração. Em quarto lugar, ele fala de um outro personagem. Ele fala que aquele que ouve a palavra e não entende, vem as aves do céu e roubam aquilo que foi semeado. As aves do céu aqui, Jesus explica que representa o maligno. Então, repita, as aves representam o maligno. E em último lugar, ele ainda vai também colocar que os espinhos representam os cuidados do mundo. Agora, veja bem. Em toda a parábola, os personagens são iguais, exceto o tipo de solo. Porque, veja bem, o pregador é o mesmo, a semente é a mesma, o maligno é o mesmo, o mundo é o mesmo. O que é que não é o mesmo? Repita, o solo. Ou seja, o solo, eu acabei de explicar para vocês, que representa o coração dos ouvintes. Porque o centro da nossa vida e o que Deus mais quer conquistar em nós é o nosso coração. Porque, veja bem, o semeador era o mesmo, a semente era a mesma. Por que algumas pessoas, pastora Cláudia, então, produz fruto e outras não? O problema não está no pregador, o problema não está na semente. Onde é que está o problema? No solo, no coração. Veja bem, quando a gente lê na nossa Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o que significa dele procedem as saídas da vida? As decisões da nossa vida. As escolhas da nossa vida, o modo como nós vamos conduzir a nossa vida, vai partir do nosso coração. A pessoa com quem você se casou, você escolheu a partir do seu coração. As pessoas que você escolheu para serem seus amigos, você escolheu a partir do seu coração. Quem aqui estudou e fez uma faculdade? Você fez uma faculdade baseada numa decisão do seu
coração. Você olhou para uma profissão e falou, essa profissão é que enche o meu coração. É isso que eu quero ser. É essa decisão que eu quero tomar. É nesse caminho que eu quero prosseguir. Veja bem, o que o sábio Salomão escreveu em Provérbios 4:23 é, guarda o seu coração, porque a vida que eu e você estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo por causa do estado do nosso coração. Por que ele fala, guarda o seu coração? Porque dele procede as fontes da vida. Você sabe que se alguém quiser poluir um rio, qual a maneira mais eficaz de poluir um rio? É só ir na fonte. Se você colocar uma toxina ou um veneno lá na fonte, o que vai acontecer? A fonte vai contaminar todo o curso do rio. Por isso ele está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque a fonte, a nascente, a matriz da vida está no nosso coração. O pecado começou no coração do homem. A origem do pecado brotou no coração do homem. Quando o homem e quando a mulher diz que eles olharam para o fruto proibido. Eles viram que o fruto era agradável à vista. E viram que o fruto era bom para se comer. Tudo isso eles desejaram no seu coração. Foi a partir do desejo no coração do homem que ele pecou. Então repita assim, o pecado começou no nosso coração. Porque o coração é a fonte. E o maligno sabia que se ele contaminasse a fonte, ele contaminaria todo o curso do rio. Se você ler na sua Bíblia, Marcos 7, 20 e 21, eu quero ler com vocês. Marcos 7, 20 e 21. Olha as palavras do nosso Senhor Jesus. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, ou os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, e aí ele vai falar uma lista de pecados. Veja bem, Jesus estava pregando, e os fariseus estavam criticando Jesus. E Jesus falou assim, vocês estão limpando o copo, o prato por fora. Vocês deveriam estar preocupados com o interior do homem. Porque não é comer com a mão suja que contamina o homem. O que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai. Porque é do coração do homem, ele diz, que procedem, é que sai todo tipo de malignidade. Quando Deus olha para mim e para você, meus irmãos, nós olhamos para a aparência, não é isso? Eu avalio uma pessoa pela roupa que ele está usando. Eu olho o tênis, se é um tênis de marca ou não, não é isso? A gente olha para a camisa, as mulheres olham para a bolsa e para o sapato, não é isso? As mulheres olham, meu Deus, como é que fala, pastor? Carmen Steph, né? Meu Deus, é uma... fala outra marca aí, tem a Louis Vuitton, né? E tem a da feira, que é o Louis Vuitton. Então, você veja, a mulher olha, ela sabe se é uma Louis Vuitton ou se é um Louis Vuitton. A gente avalia as pessoas pelo carro que ela está dirigindo, pela casa que ela mora, pela profissão que ela tem. Tanto é que você veja, quando você está conhecendo alguém, ou quando alguém está te conhecendo, né? Vamos ali pela primeira vez, as perguntas que a gente normalmente faz. Qual o seu nome? Depois a gente pergunta, você mora onde? E depois a gente pergunta, você trabalha com o quê? A partir dessas respostas, você vai estar dizendo para outra pessoa como ela deve te tratar. Porque se você perguntar para a pessoa qual o seu nome, o nome, né, não importa tanto, mas aonde você mora e com quem você trabalha, a partir daí não tem como. A gente vai determinar o tipo de relacionamento, a gente vai determinar o tipo de respeito pelo lugar que a pessoa mora, pela roupa que ela veste, pelo carro que ela dirige, pela profissão que ela exerce. Nós somos assim, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Até mesmo o profeta Samuel, que tinha visões de Deus, pastora Cláudia, que tinha revelação de Deus. Um dia Deus falou para ele assim, Samuel, vai lá em Belém, porque eu já escolhi o homem que vai ser o rei sobre Israel. Quando o profeta, homem de Deus, homem usado por Deus, o profeta Samuel chegou lá, ele olhou e falou, com certeza, o novo rei deve ser esse aí. Eliabe, olha o tamanho dele, olha a espada dele, olha o tamanho do cavalo dele, com certeza é esse aí. E Deus falou para ele assim, Samuel,
Você olha para a aparência. Mas Deus, está em 1 Samuel 16:7. Mas Deus não vê como o homem vê. Porque você, Samuel, se importa com a aparência. Mas eu olho para o coração do homem. Está em 1 Samuel 17. Bendito o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. 1 Samuel 16:7. Esse é salmo. É 1 Samuel 16:7. Olha o que está escrito. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência. Porém o Senhor vê o quê? O Senhor olha para o coração. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde, meu irmão, de cabeça baixa, porque pode ser que você está desempregado, pode ser que não tem R$1 no seu bolso, pode ser que você chegou aqui de Uber ou a pé, eu não sei, de carona, pode ser que você está pensando que você vale menos, pode ser que para as pessoas o seu valor está na sua aparência e naquilo que você possui, mas para Deus, Ele não está olhando para a sua aparência, Ele não está olhando para a sua conta bancária, Ele não está olhando o carro que você entrou aqui, Ele está olhando ao seu coração. Se nessa tarde você tiver um coração quebrantado e contrito, o Salmo 51:17 diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Ele olha para o seu interior e para o seu coração nessa tarde. Quem pode aplaudir o nome do Senhor por isso? É o nosso coração que importa para Deus. Se o pecado entrou e contaminou a fonte, que é o coração, como é que Deus restaura o homem? Restaurando a fonte, restaurando o coração. Quem é que se lembra qual que é o maior de todos os mandamentos? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Se o pecado, meus irmãos, contaminou a fonte, que é o coração, Deus fala assim, então vou começar restaurando a fonte, restaurando o coração. Só existe um jeito de nós sermos restaurados. Como? Amando ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Deixa eu acelerar aqui por causa do horário. Então veja bem. O pregador é o mesmo, a semente é a mesma, o maligno é o mesmo, o mundo é o mesmo. O que é que muda é o solo, o coração. E é sobre isso que Jesus vai falar agora, porque Jesus vai nos revelar que aqui no nosso meio existe pelo menos 4 tipos de coração. Em toda a humanidade existe pelo menos 4 tipos de coração ou corações. E Jesus começa agora a revelar mistérios, porque é o que ele diz em Mateus 13. Bem-aventurados sois vós, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. E Jesus começa a revelar os mistérios do reino, é o que eu vou falar para vocês aqui agora. Em primeiro lugar, veja na sua Bíblia Mateus 13, verso 4. Qual é o primeiro tipo de solo ou qual é o primeiro tipo de coração? Mateus 13, verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Ele começa a explicar, e no verso 19 ele explica o que é que significa isso. Olha lá no verso 19, a explicação. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Que tipo de coração é esse? Eu anotei aqui. É um coração indiferente à palavra de Deus. Ele trata as coisas de Deus, pastora Cláudia, com indiferença. Que tipo de coração é esse? É aquele coração que não tem sensibilidade nas coisas de Deus. É aquele coração que está distraído, desinteressado pelas coisas de Deus. Jesus disse que essa terra é aquela que está, repita, à beira do caminho. É aquela pessoa que, quando o pregador está pregando, está lançando a semente, ele está distraído na beira do caminho.
Ele está desinteressado. Ele não está preocupado em entender, ele não está preocupado em compreender. Olha o que Jesus disse. A todos os que ouvem a palavra do reino, ele está no meio da multidão ouvindo, e não a compreende. É aquele que ouviu a mensagem, mas não compreendeu. Você se lembra que eu falei aqui no começo que Jesus contou a parábola e se retirou? Ele fez de propósito, para ninguém entender. Ele pregou, pastora Cláudia, e se retirou. Com qual propósito? Ver quem é que teria o coração interessado em compreender o que ele falou. E quando você lê Mateus e lê a história também em Marcos 4, Jesus se retirou, daqui a pouco chegam os discípulos. Porque Jesus estava pregando aqui para as multidões. E os discípulos chegam nele e falam assim: mestre, que pregação foi aquela que o senhor pregou que ninguém entendeu nada? Mas nós estamos aqui porque nós queremos entender. Explica para nós o que foi aquilo que o Senhor pregou. Aí Jesus deu um sorriso e falou assim: bem-aventurados sois vós. Ele não disse bem-aventurado para a multidão. Ele disse bem-aventurado para os discípulos que foram atrás dele. Ele disse: bem-aventurados sois vós, porque para vocês que me buscam, para vocês que querem compreender, para vocês que querem entender, para vocês que querem discernir a palavra, para vocês que querem discernir os tempos, para vocês que querem conhecer os mistérios, a vocês é dado conhecer os mistérios e os segredos do reino. A multidão vem, mas a multidão está distraída. A multidão, enquanto o pregador está pregando, ele está olhando se alguém mandou mensagem no celular. A multidão, enquanto o pregador está pregando, ele está colocando o papo em dia com alguém do lado. A multidão está doido por o culto acabar, porque ele quer uma bênção e quer ir embora. Mas no meio da multidão, existe aqueles que são discípulos, que querem compreender a palavra, que valorizam a palavra, que não são indiferentes com a palavra, que estão sensíveis à voz de Deus. Tem alguém aqui que quer ser sensível? Tem alguém aqui que quer mais de Deus? O primeiro tipo de coração é aquele que está indiferente. É aquele que não busca compreender. Outro dia eu falei com um jovem, e aí eu perguntei, e aí, como é que está aí a vida de oração? Ele, mais ou menos. Eu falei, mas e aí, está lendo a palavra, está buscando entender? Ele falou, eu até desisti, Patrick. Eu leio, mas eu não entendo nada. Eu falei, seja bem-vindo ao grupo, então, porque a maioria das coisas que eu leio eu também não entendo, mas mesmo assim eu estou buscando entender. Vocês acham que é fácil, meus irmãos? A Bíblia é um livro que foi revelado por Deus. Se você ler um livro daquele filósofo chamado Hegel, eu e você, se a gente ler, a gente não entende nem a primeira página do que ele escreveu. Ele escreveu um livro chamado A Doutrina da Natureza Humana. Meu Deus, se você ler, pastora Cláudia, o primeiro parágrafo, a gente já desiste. Eu já tentei ler, já desisti. Você pensa, se compreender um texto escrito por um homem já é difícil, e um texto que foi revelado por Deus é mais difícil ainda. É por isso que os escritores foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Nós também, para entendermos, vamos precisar também da inspiração e da revelação divina. Pastora Cláudia, quantos textos a senhora não compreende? A senhora compreende mais ou não compreende mais? Não compreende mais. Se a gente for falar da doutrina da salvação, meus irmãos, a gente faz um seminário aqui de um mês e não chega a uma conclusão. Foi Deus que te escolheu ou você que decidiu ser salvo? É uma briga grande, menino, porque tem texto que fala que foi Deus que te elegeu. Já tem outro que diz, quem quiser vir a mim, aí ele diz que você que tem que querer. É difícil. E se a gente for falar sobre o batismo, né, pastora Cláudia? Por que algumas pessoas não sabem nem... Por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nem sabia o que era o Espírito Santo. E já tem gente que está 1 ano buscando e não recebe. Por quê? Que um que não sabia foi batizado e o outro que está buscando não foi batizado ainda. A gente ainda não sabe. São mistérios que está escrito aqui. Agora, se a gente não entende, a gente vai desistir? Não. A gente não entende, a gente vai para a oração, a gente vai para o jejum, a gente vai buscar um professor, a gente vai fazer um curso. Você vai chegar lá no pastor Atos me ensina esse versículo aqui. Pastora Cláudia, eu não entendi até hoje. Se a gente morrer, a gente vai direto para o céu, vai para o purgatório, vai para o paraíso. Existe inferno, não existe inferno. Isso tudo são mistérios que está aqui. Só que a maioria das pessoas não estão procurando entender.
E sabe qual que é o maior problema? Você conversa com um jovem crente hoje, ele sabe o nome de todos os jogadores do time dele. Ele sabe o nome de todos os jogadores da seleção. Não sabe? Ele conhece todos os aplicativos do celular, ele conhece todo tipo. Já viu os meninos desse tamaninho? Eles mexem no celular da gente, depois a gente tem que pedir para eles arrumar, não é? Meu Deus, o que você aprontou aqui? Um menino desse tamanho sabe tudo de celular, sabe tudo quanto é tipo de joguinho. As coisas fúteis do mundo, a gente está se tornando PhD. Mas a palavra de Deus, que a gente já deveria ser mestre em razão do tempo, nós não estamos procurando compreender nada. E a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. O primeiro tipo de coração é o coração, repita, indiferente. Eu oro para que nessa tarde eu e você não venhamos tratar a palavra de Deus com indiferença, que nós não venhamos tratar a palavra de Deus como se fosse uma revista, como se fosse um jornal, como se fosse um noticiário, mas todas as vezes que eu e você formos ouvir alguém pregar a palavra de Deus, entenda que é a palavra do alto, a palavra do Espírito, a palavra de Deus, a palavra do céu, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que edifica, a palavra que regenera. O que está saindo daqui, quem está falando é um homem, mas a procedência é divina. Essa palavra pode transformar a sua vida. Quem crê pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. O que significa? Uma parte da semente, pastora Cláudia, caiu à beira do caminho. Vocês se lembram da história daquele moço? Está em Marcos, capítulo 11, a partir do verso, eu acho que 49 ou 50, a história de um cego chamado cego Bartimeu. Diz que Jesus estava passando pelo caminho. Repita, Jesus passava pelo caminho. E o cego Bartimeu estava mendigando aonde? À beira do caminho. Jesus diz, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Agora veja bem, Jesus passava na onde? Repita, pelo caminho. E o Bartimeu estava mendigando aonde? À beira do caminho. O que significa à beira do caminho? Aquela pessoa que nunca se posicionou. Aquela pessoa que está assistindo Jesus passar, está assistindo os discípulos caminhar, está assistindo os apóstolos realizar. E veja bem, outro dia uma pessoa falou para mim assim, Patrick, a igreja hoje está muito diferente, porque a igreja é muito separada. Mas Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os ladrões, Jesus andava com os pecadores. Eu falei, claro que não. Ele falou, claro que sim. Eu falei, como é que você sabe disso? Ele falou, está escrito. Eu falei, então abre aí e me mostra o texto. Aí ele falou, mas não andava? Eu falei, vamos ver o texto aí. Zaqueu não era ladrão? Era. Então Jesus não andava com ele? Eu falei, não. Mas não tinha as mulheres adúlteras que está escrito lá? Tá. Jesus não andava com elas? Eu falei, não. Elas é quem andava com Jesus. O ladrão é que vinha para andar com Jesus. Jesus estava passando, trilhando o caminho dele, pastora Cláudia, fazendo aquilo que o Pai ordenou, olhando para o propósito, fazendo o que ele foi chamado para fazer, passando pelo caminho. Quando o cego Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lê na sua Bíblia depois. Jesus não foi lá na beira do caminho. Jesus falou assim, traga ele para cá. Porque o lugar da vitória não é na beira do caminho, o lugar da vitória é no caminho. O lugar da bênção não é na beira do caminho, é para quem se posiciona no caminho. Jesus nunca foi andar com a prostituta que se convertia e vinha andar com ele. Jesus nunca andou com o ladrão é que se arrependia e vinha andar com ele. Jesus nunca andava com os pecadores que se arrependiam e vinham andar com ele no caminho. O que isso significa? Que Jesus não vai sair do caminho para ir andar com a gente no nosso erro, mas ele está nos chamando, sai da beira do caminho e vem para o caminho, porque no caminho é lugar de vitória, caminho é lugar da bênção, caminho é lugar da prosperidade, caminho é lugar da cura, caminho é lugar da libertação. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que estão na beira do caminho, tratam as coisas de Deus com indiferença, mas aqueles que se posicionaram, já estão no caminho, adorando e servindo a Deus. Já tenho que encerrar, mas eu vou bem rapidinho.
Em segundo lugar, se o primeiro coração, pastora Cláudia, é o coração indiferente, em segundo lugar, Jesus continua explicando. Veja bem no verso 5 e 6. Mateus 13, 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Olha a explicação no verso 20 e 21. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja bem, se a primeira era um coração duro, estava na beira do caminho, a semente nem começou a germinar, o maligno veio e roubou, porque ele ouviu e não entendeu nada. Esse segundo coração, esse segundo tipo de solo, é diferente. A semente já começou a gerar raiz. Só que existia pedras nesse solo. E essa semente, antes mesmo que ela começasse a dar raiz para se firmar, veio o sol, queimou e ela morreu. Essa é a explicação que Jesus colocou. E aí eu anotei aqui, que tipo de coração é esse segundo coração? É um coração emocional. Repita, emocional. Já viu aquela pessoa que fala assim, fulano é emocionado, não é? Ele não fala assim? Fulano é emocionado demais. O que significa isso? É aquela pessoa que se empolga, não é? Vocês já conheceram assim? Uma vez aconteceu isso aqui com a gente. Um jovem se converteu aqui, aceitou Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus. Bom, foi no outro dia, estava lá em casa eu e o pastor Levi, aí bate no portão, era ele. Aí nós, irmão, tudo bem? Nós lá fazendo almoço, eu lavando as vasilhas e o pastor Levi lá cozinhando. Aí, não, vim aqui, porque agora eu sou crente também, vamos fazer a obra de Deus. Arruma vocês aí, vamos lá para o hospital orar pelos doentes, depois nós vai lá no presídio. Calma, irmão, não funciona assim não, tem horário, né? Não, nós não pode ficar parado não, e aí ele estava com tudo. Vamos subir para o monte hoje, empolgado. Isso até certo ponto é bom, não é? Só que essa empolgação dele não durou nem uma semana. Aí daqui a pouco a gente chamava ele para vir para os cultos, ele, rapaz, não estou tendo tempo, estou trabalhando. Veja bem, ele por um momento se empolgou demais, não foi? Ele recebeu a palavra, agora vamos transformar o mundo. Não durou nem uma semana e ele já desistiu. É um coração emocional. Ou seja, se o primeiro não tem sensibilidade, esse até tem sensibilidade, só que ele é superficial nos relacionamentos. Agora veja bem, essa geração nossa não é uma geração superficial nos relacionamentos? Eu vi uma pesquisa outro dia, que mais de 90% dos casamentos terminam em menos de 2 anos. E aí um neurocientista estava explicando por quê. Porque eles descobriram que a paixão, né, passione significa passageiro, a paixão dura até 2 anos. Então o que ele diz? Quando alguém fala eu te amo, depois de 1 mês de namoro, é mentira. Porque o que eles falaram? Isso aí é o emocionado. Ele está sentindo algo que mexeu com ele, e como ele não sabe dizer o que é, ele diz, eu te amo. Só que qual é o perigo disso? Vocês lembram na prova, quando a gente fazia, só os antigos, quem tem mais de 30 aí vai lembrar disso aqui, né? Você fazia a prova, né, pastora Cláudia? Aí colocava assim, ruim, bom, não era assim? Qual é que era mais? Ótimo, né? Regular, excelente, parabéns, não era assim? Tinha uma escala, não tinha? Agora veja bem, quando você gosta muito de alguém, qual o ápice da palavra que você fala para ela? Eu te... Então pronto, qual o problema da pessoa com 1 mês de namoro falar eu te amo? Porque dali para frente você não tem mais nada para entregar. Então vai devagar, começa eu gosto de você, também estou sentindo algo diferente. Deixa o eu te amo para depois de 2 anos, né? Inclusive as mulheres façam isso, porque aí o cara vai sentir que ele tem que conquistar mais, não é isso, Maurício? Não, tem que conquistar mais, ela só falou que gosta, eu quero que ela fale mais do que gosta. Então com 1 mês você já fala, eu te amo, o cara pronto, já conquistei tudo. Então veja bem, os relacionamentos hoje são assim. A pessoa hoje, ele quer demais, ele quer tudo.
Ele quer transformar o mundo. Ele chega aqui, pastora Cláudia, não, pastor, eu quero fazer campanha, eu quero ser missionário, eu quero ser profeta, eu quero ser usado. Aí quando a pastora Cláudia fala, então tá bom, então vamos começar um mês de jejum e na oração, aí ele já se assusta, né? Não, acho que eu não quero tanto assim. É isso que está escrito aqui. Jesus falou assim, mas quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, quando vem um tempo de dificuldade por causa da palavra que foi semeada, eles logo desistem. Por quê? Era empolgação, era emoção. E agora eu quero mostrar um texto para vocês aqui, eu tenho que terminar, mas eu preciso mostrar isso aqui. Toda vez que eu e você recebemos uma palavra de Deus, nós vamos ser provados antes da palavra se cumprir. Nós vamos ser o quê? Provados. Porque o coração emocional, ele é superficial, não tem constância, não tem resiliência, não se aprofunda no relacionamento, ele é viciado em sentir. Eu tenho que sentir algo hoje. E pastora Cláudia, eu sei, a gente já foi por vezes orar por pessoas, não tem vez que a senhora ora e não sente nada, e daqui a pouco a pessoa liga e conta o testemunho do que Deus fez? Porque fé, meus irmãos, é uma convicção, é uma certeza, não é sentimento. Vai ter culto que seu corpo vai tremer, você vai arrepiar, você vai cair no chão, você vai rodar, mas vai ter culto que você não sentiu nada. E mesmo nesse culto que você não sentiu nada, Deus está operando, porque Deus opera por meio da fé. E fé não é sentimento, fé é convicção, é certeza de que Deus está aqui. Pode ser que nessa tarde você ainda fala assim, mas até agora eu não senti a presença de Deus. Mas Deus está aqui? Sim, porque Ele prometeu. E pela fé nós sabemos que Ele está aqui, que Ele vai fazer algo na minha vida, que Ele vai fazer algo na sua vida. Nós não precisamos depender das sensações, nós não precisamos depender de palavras motivacionais, porque nós não precisamos de motivação, nós precisamos de certeza, nós precisamos de fé, nós precisamos de convicção daquilo que Deus falou. O coração emocional, ele está buscando experiências. Só que qual o problema? Que na primeira dificuldade ele desiste. O casal que está nesse momento ainda lá de paixão, na primeira crise no relacionamento eles se separam. Por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz. Com a mesma empolgação que começou, termina. É o que a gente chama fogo de palha. O que é o fogo de palha? Quando você acende e não dá aquele fogaréu, em 1 minuto já acaba. O coração emocional é esse tipo de coração. Ele recebe com alegria, pastora Cláudia. Mas quando vem a perseguição, a tribulação, por causa da palavra, ele desiste. Salmo 105. Vou terminar bem rapidinho agora. Mais 10 minutos eu termino. Salmo 105, 16. Olha lá. Salmo 105, 16 em diante. Ele está falando da história de José. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado o quê? Ele não tinha uma palavra? Deus deu uma palavra para ele, que ele ia ser governador da terra. Só que antes dessa palavra se cumprir, levaram ele preso, prenderam ele com cadeias, com grilhões. Ele passou dificuldade, ele passou luta, até que se cumprisse a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor o provou. O que é que Deus quer de nós nessa tarde? Que nós não tenhamos um coração emocional, mas que nós tenhamos profundidade. Deus não quer, meus irmãos, superficialidade no nosso relacionamento com Ele. Deus quer profundidade, Deus quer algo mais comigo, Deus quer algo a mais com você. Deus não quer só um pouquinho do seu tempo, Deus quer todo o seu tempo. Outro dia uma pessoa falou para você que eu acho tão difícil dar 10% de dízimo. Eu falei, Deus não quer seu dízimo. Não, Ele quer tudo seu. Quem quer receber tudo que Deus tem para a sua vida? Ele também quer que você entregue tudo que é seu na presença dele. Ele falou para Josué, Josué, toda a terra que você está vendo, todas essas nações, tudo eu tenho entregado na sua mão.
Só que tem um negócio, medita em toda essa palavra. Tenha cuidado de guardar todos os meus mandamentos. Se nós queremos tudo que Deus tem para nós também temos que entregar para Deus tudo que Ele quer de nós. Deus não quer só uma parte nossa. Deus não quer só um período nosso. Deus quer a nossa vida por completo. Uma vez a gente estava falando com um jovem aqui da igreja e a pastora Cláudia aconselhando ele, meu filho, isso aqui você está errado, você tem que se corrigir. Ele falou, não, nessa parte aqui Deus ainda não trabalhou na minha vida. Quer dizer, eu já entreguei todas as outras áreas da minha vida, eu entreguei, mas essa aqui deixa que eu vou dando conta. Deus não quer, meus irmãos, que a gente entregue só metade da nossa vida. Deus não quer cuidar só da sua vida financeira. Deus não quer cuidar só da sua vida sentimental. Deus quer cuidar de 100% da sua vida. Deus quer que eu e você confiemos a Ele toda a nossa história, nosso destino, o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente. Deus quer tomar de conta das suas finanças, do seu trabalho. Deus quer tomar de conta da sua família. Deus quer tomar de conta dos seus negócios. O que nós precisamos é confiar tudo na presença dEle. Você se lembra do profeta Ezequiel, quando o anjo apareceu para ele e o anjo falou assim, entra nas águas do rio do avivamento. Ele disse que entrou um pouco, as águas batiam no tornozelo. Entrou mais um pouco, a água batia no joelho. Entrou mais um pouco, as águas batiam no lombo. E o anjo falou, vem, profeta Ezequiel, porque Deus não quer um relacionamento com você na superfície. Deus quer um relacionamento com você na profundidade. Qual a diferença? Por que a gente quer relacionar com Deus, pastora Cláudia, na superfície? Quem que já foi no mar? Aí você chega lá na beira do mar, você vai andando só um pouquinho, não é? Enquanto seu pé está na terra, você que controla, não é? Quer ir para cá, quer ir para lá. Aí você vai entrando mais um pouquinho, já fica mais difícil, não é? Você quer ir para cá, mas a água já te joga um pouquinho para lá, não é isso, pastora Cláudia? E quando você chega lá no alto mar, você consegue controlar mais? Aí é a água que te leva, não é? É exatamente esse tipo de relacionamento que Deus quer. Quem está com coração emocional, pastora Cláudia, ele está assim, não, Deus quer que eu faça isso, mas eu estou no controle. Ele está com os pés no chão. Mas quando eu e você, meus irmãos, entramos lá na profundidade de Deus, aí já não sou mais eu quem decide, é as águas que me levam. Aí já não sou eu mais que escolho o que eu vou fazer, é o Espírito Santo que me conduz. Foi Jesus quem disse isso. O homem que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que quer guiar a sua vida, é o Espírito Santo que quer conduzir seus negócios, é o Espírito Santo que quer cuidar da sua família, é o Espírito Santo que quer conduzir os seus relacionamentos. Mas nós estamos ainda na superficialidade e Ele está nos chamando para a profundidade do relacionamento com Ele. Quem quer ir mais fundo com Deus? Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Rapidinho, eu finalizo. Terceiro tipo de coração, verso 7. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. A explicação está no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Primeiro coração é o indiferente. O segundo tipo de coração é o emocional. O terceiro tipo de coração é o coração mundano. O que representa isso? É aquele que está dividido. Ele até quer buscar a Deus, mas ele ainda também quer desfrutar dos prazeres do mundo. Ele está dividido. A palavra foi semeada. Ele ouviu e entendeu. Só que ele tem dificuldade de colocar em prática. O indiferente, ele nem entendeu. Esse coração mundano, ele ouviu e entendeu. Só que ele não consegue colocar em prática. Ou seja, ele quer Deus, mas também quer o mundo. E ele vive sobrecarregado com as coisas do mundo. E esse aqui, ao meu ver, pastora Cláudia, é o tipo de coração mais perigoso. Porque ele tem uma aparência de bom. Ele é uma boa pessoa. Sabe aquela pessoa que fala, Patrick, mas eu não mato, eu não roubo, né? Não tem a pessoa assim? Ele ouve, ele entende a palavra. Só que qual é o perigo? É que ele está sobrecarregado com as coisas deste mundo. E esse é o perigo. Porque muitas vezes, ou muitas das vezes,
As coisas que estão ocupando o tempo dele não é pecado. São até coisas boas. Está trabalhando muito, ele está estudando muito, está cuidando muito da casa, tem muita coisa para fazer em casa, muita coisa para resolver. São coisas boas. Só que qual o problema? É quando isso se torna prioridade e aí ele usa isso como uma desculpa para não priorizar as coisas de Deus. Vocês já viram aquela frase que alguém falou assim, não, meu primeiro ministério é a minha família? Não já ouviu alguém dizer isso? Pois é, a nossa família é a nossa obrigação. Isso é o mínimo dos mínimos. A gente não pode deixar, meus irmãos, as coisas deste mundo roubarem o tempo nosso com Deus. Eu estou estudando um assunto lá, que em breve a gente vai dar um curso aqui para obreiros e para liderança. E o autor está explicando lá um assunto assim, que eu estou lendo lá. Ele fala assim que na igreja a gente não deveria convidar, pastora Cláudia, as pessoas para serem voluntários. Ele explica por quê. Porque quando você pega um novo convertido e pergunta se ele quer ser voluntário, você está mostrando para ele que servir na obra de Deus é uma opção. E ele está colocando que servir na obra de Deus é um modo natural daquele que foi salvo viver. Ele ouve, compreende, crê e agora proclama a palavra de Deus. O coração mundano é aquele que crê em Jesus, ele ouve a palavra e entende. Mas, pastor Alisson, não sei se o senhor já ouviu alguém dizer assim, eu gosto da igreja, eu só não quero me envolver. Eu vou no culto, né, pastora Cláudia? Eu até dou uma oferta, mas, pastora, não me escala para nada, não. Não, tem um departamento, vamos ajudar. Não quero me envolver, não. Essa semana mesmo uma irmã falou, eu vou no culto, mas acabou, a hora que o pastor está dando as bênçãos apostólicas, eu já estou lá na porta. Não quero amizade com ninguém, não quero envolver com nada, eu vou lá, assisto meu culto e vou embora. É o tipo de coração mundano. Ele está aqui, mas ele também está muito atarefado lá fora. E nunca tem tempo para as coisas de Deus. E sabe qual é o problema? Que às vezes a gente vai deixando para depois, e chega uma hora que não dá mais tempo. Ontem eu ouvi a história de um moço, ele falando do patrão dele, um empresário top mesmo. E ele falando, meu patrão tinha uma meta, que ele queria fazer uma poupança de 20 milhões de reais. Quando ele fizesse 20 milhões, ele ia aposentar, ia viver só do juro, ia desfrutar da vida. Ele falou, meu patrão já estava com 10 milhões guardado. Andava numa caminhonete velha, morava num barraco simples, para não gastar dinheiro com nada. Nunca fez uma viagem. Sabe o que aconteceu? Faltando 5 anos para ele completar o período que ele ia se aposentar, ele morreu. Ele foi deixando, jogando lá para frente, pastor Cláudio. Não, lá na frente eu faço. Deixa eu concluir isso, eu falo. Eu não sei se vocês já viram um dos maiores, aquele moço que faz cirurgia plástica, Dr. Hay, já viram ele? Você sabia que ele era crente? Ele era crente, tem a história dele aí no YouTube. E ele conta que quando ele era jovem, ele sentia que ele tinha uma vocação missionária. E ele foi para o seminário, ele conta, pastora Cláudia, junto com outros colegas. E ele disse que ele queria ser missionário, mas ele também queria ser cirurgião plástico. E ele falou, não, o que eu vou fazer? Vou me formar, vou trabalhar, vou conquistar uma riqueza, e aí eu vou dedicar a minha vida à obra missionária. E aí numa entrevista dele, ele falou, hoje eu não consigo mais. A minha fé acabou. Eu enveredei por outro caminho. E ele diz, eu olho hoje para a vida dos meus amigos que seguiram na caminhada missionária, nenhum deles tem sucesso na profissão igual eu. Só que eu não tenho a paz e a alegria que nenhum deles tem. Porque eles seguiram aquilo que Deus colocou no coração dele, e eu desviei. Por causa dos prazeres do mundo, por causa dos cuidados do mundo. Ele tinha o desejo de ser um homem de Deus, mas ele também tinha o desejo de ser um empresário de sucesso. E nada disso é errado. É o que eu estou falando, o perigo é esse.
Porque nós desejamos mesmo que você prospere, que você enriqueça, que você compre sua casa, que você tenha uma boa empresa. Só que o problema é quando isso toma conta de todo o seu tempo e aí a gente já não tem mais tempo para Deus. Aí a gente vem no culto só de vez em quando, ou às vezes vou só no domingo. E a gente começa o dia inteiro só lutando pelos nossos objetivos e vamos deixando as coisas de Deus de lado. E sabe o que Jesus falou? Essas coisas são espinhos que vai sufocando a palavra, e essa palavra nunca produz fruto na vida da pessoa. Eu preciso encerrar por causa do horário, quero te convidar a se colocar de pé. Mas Jesus termina com a boa notícia. Em quarto lugar, ele diz que uma parte dessa semente caiu em boa terra, em bom solo, em bom coração. Esses são aqueles que ouvem a palavra, compreendem e praticam. E sabe qual o resultado? Ele diz aqui, o resultado é que essas pessoas produzem fruto. 30, 60 e 100 por um. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer eu e você produzir é progressivo. Você vai começar produzindo 30, mas depois 60, depois 100 e vai se multiplicando. Ou seja, aquilo que Deus vai começar a fazer através de mim e de você vai começar a crescer, vai começar a prosperar, vai começar a dar resultado. O que nós precisamos fazer nessa tarde é avaliar como é que está o seu coração nessa tarde. Precisamos avaliar. Porque Jesus falou assim, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o nosso tesouro estiver nas coisas terrenas, passageiras, que ladrão pode roubar, nosso tesouro está ali. Mas o que ele diz para nós é que o nosso tesouro, o nosso coração tem que estar nas coisas do alto, tem que estar nas coisas do céu. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem e corrupto mais do que todas as coisas. Como é que eu sei? Só de olhar para uma pessoa e conversar com ela, eu sei como está o coração dela. Por quê? Tem 2 textos que explicam. Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você olha para uma pessoa que ela está com o rosto abatido, o coração dela está abatido. E Jesus explica em Provérbios 15:13, mas o coração abatido enfraquece o espírito. É isso que está escrito. Como é que eu conheço como está o coração de uma pessoa só de olhar para o rosto dela? Já viu que um crente, que ele está assim, cheio de Deus, ele não é alegre? Já viu aqueles pastorzão, não é? Sisudão. Parece que quanto mais sério, mais santo, não é? Não, o coração dele que está duro. Jesus era alegre. O crente que está com o coração em paz com Deus é alegre. Quem já foi num velório de crente? Até o defunto é mais bonito, não é? Você olha e fala, rapaz, mas parece que ele morreu, parece que ele nem sofreu, ele está... Não é assim, pastor Claudio? Ele está bonito, não é? Você já viu? Nossa, ele morreu, está bonito, né? Já viu? Já foi num velório do camarada que morreu matado da polícia? Não é triste? Tem um velório, né? O rosto triste, o coração dele estava duro. Como é que eu sei como está o coração da pessoa? Olha para o rosto dela. Em segundo lugar, como que eu sei que está o coração da pessoa? Conversa com ela. Porque Jesus quem disse, a boca fala do que está cheio, o coração. A pessoa que só fala de problema, só fala de miséria, só fala de dificuldade, nunca tem nada de positivo, o coração dela está com problema. E às vezes, você fala assim, não, mas vai no psicólogo. O psicólogo trata o seu comportamento. Só Deus pode tratar o coração. O psicólogo pode adestrar o comportamento de uma pessoa, mas tirar a malignidade, a corrupção, o pecado do coração, só o Espírito Santo. Patrick, e nessa tarde eu estou sentindo que o meu coração está mal, eu estou sentindo que o meu coração está duro, eu estou sentindo uma angústia, o que é que eu faço? Faz o que o salmista ensinou. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu mudo, Patrick, o meu coração? Essa palavra que vai estar no seu coração, coloque ela na sua boca. Romanos 10:8 diz, a palavra de Deus está muito perto de ti. Ela está na tua boca e no teu coração. Como é que eu mudo o modo do meu coração?
deixa a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração e começa a falar dela. Patrick, mas o Brasil está difícil, hein? Pois é, mas eu não vou falar de como está o Brasil. Eu vou falar do que Deus está falando, que Jesus vai reinar sobre todas as nações. Mas você viu, Patrick, esse juiz é corrupto, hein? Pois é, eu vou te falar o que está no Salmo 75, versículo 11. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem muito menos do deserto que vem a exaltação. Mas Deus é o justo juiz. A um ele abate e a outra ele exalta. O juiz da terra é corrupto, mas eu quero falar do juiz do céu, porque ele é fiel. Patrick, você viu o que o médico falou? Pô, irmão, não tem mais jeito. Pois é, mas eu vou continuar falando. Jesus falou, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Você começa a falar, seu coração começa a se alegrar, seu rosto começa a mudar de jeito, seu rosto começa a mudar de forma, a sua vida começa a ser transformada. Quem sabe você está aqui nessa tarde, você fala, Patrick, mas meu coração está com tanta amargura, porque alguém te falou algo, você levou para o coração, alguém te ofendeu, alguém te prejudicou, alguém te deu um prejuízo, alguém te difamou, alguém te humilhou, e aí você está com mágoa no seu coração. Sabe qual é o problema? Nós estamos deixando nosso coração ser uma lixeira, onde as pessoas vêm e depositam o lixo deles. Sabe uma oração que eu aprendi e eu faço todos os dias? Eu falo, Senhor Jesus, que o meu coração seja o teu trono e que o Senhor venha reinar em mim. Está escrito em Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Quanto mais cheio de Deus, quanto mais cheio da palavra, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o nosso coração vai estar inclinado para as coisas de Deus. E quanto mais o nosso coração estiver inclinado para as coisas de Deus, mais vai ter resposta do alto, mais vai ter milagre, mais vai ter prosperidade, mais vai ter comunhão, mais vai ter vida de Deus, mais vai ter alegria. Você pode ver, tem pessoa que ela acha que ela vai ser feliz quando ela se formar, e ela se forma e a tristeza continua. Ela acha que ela vai ser feliz quando ela tiver o emprego dos sonhos, ela arruma o emprego e a tristeza continua. Ela acha que vai ser feliz quando ela comprar o carro novo, e ela compra o carro novo e a tristeza continua. Porque o problema, meus irmãos, que estas coisas da terra não pode preencher o vazio que há no coração do homem. Só o Espírito Santo pode preencher. E é isso que Ele quer fazer conosco nessa tarde. Deixa eu encerrar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor. A Tua palavra foi pregada, Senhor, conforme o Senhor me entregou. Senhor Jesus, Tu conheces e sonda os nossos corações. Conforme o salmista orou no Salmo 139. Senhor, Tu conheces e Tu me sondas. Examina o meu coração, vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. Eu te peço nessa tarde, Senhor, examina os nossos corações. Examina o coração de cada um de nós. Senhor, vai removendo a sujeira, vai removendo a maldade, vai removendo a amargura. Porque o Senhor diz que é do coração do homem que procede o mal. É do coração do homem que procede os maus pensamentos. É do coração do homem que procede a prostituição, o adultério, os furtos, os roubos. Limpa o nosso coração. Existe uma profecia, uma promessa no livro de Ezequiel 37, 26, que eu tirarei de vós o coração de pedra, e em lugar do coração de pedra vos darei um coração de carne. Nos dá, Senhor, um coração novo. Porque eu sei, Pai, que até para nós ofertarmos na sua casa, depende de como o nosso coração está. Porque a Tua palavra diz em 2 Coríntios 9, 6 e 7, cada um contribua conforme propôs no seu coração, que o nosso coração venha estar inclinado para o Senhor, que o nosso coração venha estar inclinado para as coisas do alto, que o nosso coração esteja buscando os tesouros dos céus, que o nosso coração não seja indiferente, que o nosso coração não seja emocional, que o nosso coração não seja mundano, mas que o nosso coração seja terra fértil, para que o Senhor possa produzir em nós, para que o Senhor possa fazer a Tua palavra crescer em nós, para que a Tua palavra prospere em nós, para que o Teu Espírito Santo habite em nós, para que nós possamos sair daqui transformados, para que nós possamos sair daqui, meu Pai, com a Tua palavra no nosso coração, na nossa boca, que nós possamos sair daqui, meu Pai, com um sorriso no rosto, porque o coração alegra formoseia o rosto. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Senhor, nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Quem pode glorifica e aplaude o nome do Senhor.